vai ler? Olá, povo! Vocês estão me ouvindo? Tá dando pra ouvir? Então, Olá, Maria Eduarda. olá! Então, gente, ó, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 14 anos, faço parte da Rede Não Bate Eduque, parte de um grupo de jovens mobilizadores, com 5 mais adolescentes jovens. A nossa principal função é atuar em unidades públicas, fazendo rodas de diálogos, falando sobre a prevenção de como educar a criança sem o uso da violência física. E aí, um dos principais motivos da live é que a gente, como tá todo mundo de quarentena, né? A gente precisa. Muitas pessoas vinham conversar com a gente e não sabiam o que fazer. Muita pessoa está sofrendo uma pressão psicológica. E aí nós resolvemos convidar a Cida, para poder nos ajudar a ajudar. Por favor, Cida, se apresenta aí. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite a todas e todos da Rede Não Bate Eduque. É um prazer estar nessa live com vocês, em especial sendo mediada por uma jovem. Protagonismo juvenil para nós é uma pedra preciosa. Eu sou Cida Alves, sou psicóloga, doutora em educação, atuo na saúde pública há 23 anos. Nesse meu trabalho, eu dediquei todo o meu exercício profissional a acompanhar pessoas que estão em sofrimento mental em decorrência de situações de violência. A minha pesquisa acadêmica sempre foi voltada para a violência física contra a criança e foi nesse meio de pesquisa e de ativismo político em defesa dos direitos de criança e adolescente que eu conheci a Rede Não Bate Eduque. Eu me sinto integrante da rede e uma partidária, uma pessoa que trabalha toda a sua história em defesa de que as crianças e os adolescentes cresçam livres de violências físicas e psicológicas ou de qualquer tipo de violência ou opressão. Então, Cida, nós temos umas situações que foi que a gente ouviu muito, é que o isolamento social está afetando a falta do coletivo, do grupo de convivência, falta de trocas. Com isso, está causando carência. Pessoas estão se sentindo sozinhas. Como se sentir confortável? O que fazer nesse tipo de situação? Maria Eduarda, antes de começarmos a tratar desta questão, eu preciso explicar para cada um que está nos acompanhando, por que dessa medida do distanciamento social. Nós estamos vivendo uma situação muito inusitada no Brasil e no mundo. O vírus, que é o coronavírus, ele não tem vacina, ele não tem um tratamento medicamentoso ainda desenvolvido, ele é muito novo. Então, nós percebemos nos países, foi um vírus que primeiro atingiu a população chinesa e veio pelo movimento de turistas acompanhando aí a pandemia na Europa, pegamos parte da Ásia, Estados Unidos e agora veio para a América do Sul e América Central. Então, essa doença, como ela é muito nova e não tem como tratá-la, a não ser os sintomas, o que acontece quando uma pessoa adoece?
Não é um remédio que vai atingir aquele vírus, porque, inclusive, antibióticos não funcionam para vírus, funciona para bactéria. Então, o único recurso que pode impedir que muitas pessoas se contaminem imediatamente é o distanciamento social. É as pessoas evitarem a aglomeração, a movimentação na cidade, ali no trabalho. Isso foi uma medida drástica, por quê? Porque realmente, se nós não tivéssemos tomado essa medida, as consequências mais para frente seriam muito, muito danosas. Então, eu sei que todos nós estamos sofrendo por estar longe, por não estar na nossa rotina de escola, o nosso trabalho, a nossa renda. Muitas mulheres da sua comunidade, do Brasil inteiro, dependem do trabalho diário para se manter. Mas se não houver esse isolamento, o risco de contágio é muito alto. Esse é um vírus que tem uma capacidade de sobrevivência muito grande. Ele consegue ficar em superfícies quando sai das gotículas, ou seja, o meio de contaminação são as gotículas. Quando ele sai das nossas gotículas pela fala, pela tosse, pelo espirro, o vírus fica na nossa roupa, fica nas partes lisas de mesas, cadeiras, todo metal que nós possamos estar próximo. E ele pode ficar até 5 dias, com poder de contaminação e desenvolver a doença. Então, quanto menos nós circularmos, menos pessoas têm o risco de contágio. Essa é uma doença que 80% dos infectados vão desenvolver uma gripe que alguns vão ficar sintomáticos, não vão nem perceber que se tiveram adoecidos, e outros vão ter uma gripe leve. Só que 20% desses que foram contaminados vão desenvolver a fase grave da doença, que é uma pneumonia. E essa pneumonia vai precisar de uma atenção hospitalar, e 5% desses casos graves vão precisar de respiradores. Sem essa estrutura hospitalar, as pessoas que poderiam ser curadas, que poderiam se recuperar, elas não teriam como, sem um respirador, sem um equipamento adequado. Por isso que é tão importante impedir que muitas pessoas se contaminem ao mesmo tempo, para que aos poucos o serviço de saúde vá dando o tratamento adequado às pessoas. Então, esse isolamento que está afligindo vocês, que está afligindo os pais de vocês, toda a comunidade de vocês, é uma medida que é para proteger a vida de cada um. Ainda mais aqui, né, na Zona Oeste, onde muita gente convive como se não houvesse vírus nenhum. Então, é muito importante mesmo a gente estar tocando nesse assunto. Olha, Maria Eduarda, é muito importante isso que você está trazendo agora. As pessoas, não é necessário fazer aquela chamada para as pessoas ficarem com medo, pânico, mas é importante que cada um saiba da gravidade dessa doença. Ela não é uma gripezinha, ela não é uma doença fácil de tratar. Então é muito importante que quem puder ficar em casa, fique em casa. A gente sabe que vocês que estão aí acompanhando são pessoas talvez mais jovens, mais saudáveis, e essa doença vai atingir todos. A gente não tem ainda evidências científicas que atinja uma ou outra faixa etária. Mas a faixa etária mais idosa e com alguns tipos de doenças crônicas, como asma, problemas respiratórios, problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, podem serem pessoas que vão contrair a doença e desenvolver a fase mais grave. Por isso que é importante que quem está mais sadio, quem é mais jovem, em solidariedade, tanto a essas pessoas como as equipes de saúde que vêm trabalhando de forma exaustiva, se resguarde para que diminuam os casos de contágio. Então, é muito importante todos aí do seu grupo conversarem sobre a importância de ficar em casa. É o principal recurso. Depois desse recurso, é sempre a lavagem das mãos. Por que lavar as mãos? Porque a forma com que nós levamos o vírus é nesse movimento de tocar nas coisas, ou vir as gotículas, entrar pela boca e tocar a mão, olho, as mucosas. Por isso que você tem que lavar as mãos toda hora para proteger desse contágio vir para as mãos e ir para as suas vias respiratórias.
Falando disso, agora eu começo nessa dificuldade que nós já estamos vivendo. Já tem um tempo de isolamento social. Vocês não estão indo na escola, alguns dos pais de vocês não estão trabalhando. Nesse momento, há uma quebra muito drástica do ritmo de vida de todos nós. Além do ritmo normal, também os nossos planos de futuro. Nessas situações que nós chamamos de crise humanitárias, que aí podem ser por conflitos armados, por situações como essa, grandes epidemias, pandemias, como também as situações de desastres naturais, faz com que as pessoas passem a sentir um estresse maior. E esse estresse levam a reações. Às vezes a gente é mais calmo, ou a gente é mais extrovertido, mais para cima. A gente começa a sentir emoções e ter reações que não parece que é do nosso jeito. Isso é esperado. Não é que nós estamos pirando, não é que a gente está ficando meio enlouquecido. É esperado, em situações como essa, que emoções mais exuberantes apareçam. Então, isso que vocês estão falando, de ficar às vezes mais ansioso, todos nós, em algum nível, vamos passar por este momento. É muito importante ver quando isso está ficando mais grave. Aí a gente precisa observar, Maria Eduarda, como é que está o nosso sono, se a gente está conseguindo ter aquela noite de sono, se a gente está ficando muito sem dormir. Se nós que alimentávamos de uma maneira, começamos a comer demais, a ficar muito sem fome, ou se há aquela irritabilidade, qualquer coisa deixa a gente assim muito sem paciência. Quando nós observamos essas situações, é importante a gente primeiro entender que isso é normal nessa situação que a gente está vivendo. É esperado. Tem hora que a gente pode ter alguma explosão, uma reação mais impulsiva, isso é esperado, porque o nível de estresse acelera nossas reações. Existe um hormônio, Maria Eduarda, que chama cortisol, que quando nós estamos sobre uma ameaça, seja real ou seja um medo de uma situação hipotética, esse hormônio sobe e liga a gente para nós nos defendermos. É um hormônio importante. Só que quando ele fica ligado muito tempo, acionando todas as nossas reações de atenção, de reação, acelerando os nossos ritmos, a gente acaba ficando mais impulsivo, mais irritadiço, mais alerta, com dificuldade de relaxar. Então, qual que é uma das medidas mais importantes nesse momento? Primeiro, nós reconhecermos que essas emoções podem acontecer, ninguém vai ficar se culpando, ninguém vai ficar culpando o outro, não é porque ele é desequilibrado, não é porque ele é um fraco, são reações involuntárias que o nosso organismo aciona para nós estarmos prontos para nos defender. Então isso acontece, não sofra tanto com essas reações, apoie os seus amigos, os amigos precisam apoiar vocês na hora que vocês estão nesse estado mais exuberante, esse é o primeiro passo. Segundo, tenta identificar qual que é o pensamento que, de alguma forma, faz com que vocês fiquem mais acelerados, mais irritadiços ou mais ansiosos. Nomeie e tente identificar a emoção. É medo? É raiva? É raiva? Que droga, eu gosto tanto dos meus colegas, eu adoro a minha escola, eu gosto de estar na minha comunidade, agora eu não posso. O meu namorado, que está longe, é raiva ou é medo? Nossa, eu tenho muito medo de adoecer, de perder alguém, de perder a minha possibilidade, por exemplo, de formar esse ano, não sei como é que vai ficar a escola. Identificando o medo, nomeando esse medo, aceita ele como algo importante. Medo nem sempre é ruim. O medo muitas vezes está a serviço da nossa proteção. É como a dor. Se a gente não sente uma dor, por exemplo, quando a gente corta a mão ou atinge alguma parte do corpo, a gente não presta atenção nela e não se protege. A febre também é algo que nos alerta. Então, o medo também chama atenção para algo. O que a gente precisa fazer para se proteger? Então, a gente precisa reconhecer os sentimentos,
ver quais pensamentos estão fazendo que a gente fique mais ansioso e confronta com a realidade. Ou seja, se é o medo da escola, de não passar, ou se é o medo de adoecer, como que eu posso me proteger para não adoecer? Como que eu posso ver, porque o estudo não é só seu, é de uma comunidade, da comunidade escolar. Como que eu posso conversar com os meus colegas, discutir com a direção da minha escola? Como que eu posso me movimentar para eu resolver algo, não agora, mas para frente? Então, nós temos que confrontar, aceitar e lidar com a realidade. Nós estamos numa fase nunca vista na nossa vida. Não tem que ficar pensando que tem que ser a rainha ou o rei do isolamento, que consegue produzir tudo, que lê tantos livros, que faz isso ou aquilo. Não, tá? A gente precisa agora, pelo menos, nos aquietar e dar conta de tudo isso que está dentro da gente. Não precisa pensar em produtividade, em performance. Se não está dando conta, ok, vamos ver como é que a gente vai lidando com esse não dar conta, tá, Maria Eduarda? Sim. Então, uma das situações que a gente repensou e botamos aqui, que é muita coisa que vem falando pra gente, é sobre o isolamento social mesmo, que está afetando a falta do coletivo, do grupo, de convivência. E aí, a dúvida é o que fazer nesse momento? O que podemos fazer? Como fazer? Então, se fosse em outra situação, que não essa, que tem um risco de contágio, um dos fatores que ajudaria a lidar com essa ansiedade, com esse medo, com essa irritabilidade, era o próprio contato social. Era estar com os amigos, era estar conversando, era estar com a sua turma, com a sua família, quem que você mais confia ali no contato. Nós somos uma população, uma cultura que gosta muito do contato, da, do carinho, do abraço. Nós somos um povo muito ligado ao contato corporal. Só que esse tipo de situação, que é a pandemia do coronavírus, impede esse fortalecimento, que era algo que nós teríamos que usar como recurso para proteger nossa saúde mental. Não tem como, porque nós precisamos, nesse momento, proteger do contágio. O que, que a gente pode fazer? Como que a gente pode ainda manter nossos laços afetivos, seja de amizade, seja os laços familiares, seja os laços amorosos? Nós precisamos usar hoje a tecnologia que a gente tem disponível. Então a gente precisa criar uma rotina de ligar para as pessoas, seja em videochamada, seja em telefone, seja como que é possível nesse meio de comunicação, mas a gente precisa estar com quem nos acalma, quem quando nós falarmos que estamos grilados, chateados, eu não estou aguentando mais essa história, nos acolhe, não nos julgue, não venha dar uma lavada de sabão na gente. Então, é muito importante vocês, nesse momento, ter a rotina de conversar com os amigos, por telefone, uma vez por dia, observar quem é que está mais isolado. É muito importante a gente prestar atenção nos que estão mais calados, o isolamento social, mas o isolamento afetivo já indica que talvez a pessoa esteja um pouco mais para baixo. Então, liga, escreve, manda uma mensagem. Não dá para namorar agora, porque o beijo, ele também como é a troca da saliva, é um veículo de contaminação, a gente não pode beijar. Então, a gente vai ter que criar esses namoros aí nossos mais no virtual, tá? Assim, falando em tecnologia, né? Uma das coisas que vem preocupando muita gente também foi a questão dos estudos, a questão da carência, da falta dos amigos e a questão de como nós, muitos da nossa idade, assim, eu sou uma, que estou no nono ano. E então, tipo, seria um avanço total agora pra gente, tipo, primeiro grau, essas coisas. E esse vírus atrapalhou muita gente, então muita coisa veio à tona e tem gente que não tá sabendo lidar com isso. O que faria para lidar com isso?
Então, olha, esse vírus, essa pandemia está mexendo com a cabeça de todo mundo, a de vocês e de todo mundo. A nossa cultura, Maria Eduarda, construiu uma visão do homem muito, que é uma cultura ocidental, muito, que eu diria, soberba, prepotente. A gente acha que nós estamos sob o controle de tudo. Se a gente seguir bem as regras do jogo, nós estamos no comando da nossa vida, no comando da nossa carreira, dos nossos estudos. Mas isso precisa ser refletido. Nós queremos planejar o futuro, nós temos sonhos, mas a vida, ela não é tão segura e tão certa como a gente imagina que ela é. Nós temos situações inusitadas que agora a natureza está apontando para nós, ou seja, um vírus tão minúsculo, invisível, está dizendo que a gente não é tão poderoso assim, que nós somos muito mais vulneráveis do que a gente sempre quis acreditar. Então, nesse momento, é hora da gente dar uma parada, pôr o pé no freio e pensar qual que é, aí é uma discussão que eu acho que é importante vocês fazerem do ponto de vista filosófico, qual que é a nossa função na vida, por que a gente existe? Tem uma música, Maria Eduarda, que eu acho muito linda, que ela está de alguma forma me alimentando, porque ela diz assim, existirmos, a que será que se destina? Então a gente precisa dar uma parada e pensar no sentido que a gente dá à nossa vida. Eu sei que a nossa cultura construiu um ideal de sucesso muito ligado à ideia de bens materiais, a performances sociais, como você se veste, como que você se comporta, e também muito ligado a uma ideia de sucesso e de felicidade que está sempre do lado de fora. É o que eu tenho, é o que eu apareço, é o que o outro olha e me vê por fora. Agora a gente vai ter que dar uma balançada nessa história, uma reorganizada nessa história. O que é minha vida? Qual que é o sentido que eu tenho dos meus relacionamentos? O que eu quero para o meu amigo, para os meus pais? O que é mais importante? Essa é uma reflexão que todas as pessoas que estão diante de uma fatalidade, existem estudos que mostram que pacientes que já estão nos cuidados paliativos, que estão aí diante do fenômeno que todos nós não podemos negar, que é a morte, passa a reencontrar consigo mesmo no sentido assim, qual é o meu sonho? O que eu mais quero na vida? O que é mais importante? Então, esse é um momento que é doloroso, não vamos negar, nós estamos numa situação muito difícil, mas é preciso, para passar por ela, rever valores, em especial, qual que é o sentido que a gente dá à nossa existência. Uma das questões também é o que a família pode fazer para ajudar a criança, o adolescente, o jovem Sim, a se controlar, assim, o que a família pode fazer? certo. Tem duas partes que eu vou dividir, tá, Maria Eduarda? Uma parte diz respeito à informação. As crianças, diferente do que os adultos ou nós, assim, já indo para a terceira idade, e os jovens, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com conteúdos que são ameaçadores. Talvez elas não queiram falar, talvez elas não queiram entrar em contato com esse conteúdo. Por isso a gente tem que conversar sempre utilizando a linguagem da brincadeira, não colocando medo, explicando o que é o vírus no lúdico, na brincadeira. Tem muitos joguinhos para isso, mas sempre dizendo a verdade. A gente tem que trabalhar com a criança, vocês são educadores também aí na comunidade, dizendo a verdade. Esse é um vírus que veio de fora, ele traz uma doença que é grave, que pode adoecer, em algumas situações matar, mas a gente pode se proteger. Como que a gente vai se proteger? Ensinar a lavar as mãos, ensinar a importância do isolamento social,
Então, com a criança, nós temos que ter esse cuidado. As crianças têm medo. Então, qual que é o medo que elas têm? É de adoecer ou de perder a pessoa que ela ama? Então, da mesma forma que a gente tem que reconhecer os nossos sentimentos, a gente tem que dar vazão para que a criança fale dos seus sentimentos. Esses são pontos importantes. Os jovens, adolescentes, por causa da sua fase de desenvolvimento, o grupo assim que tem mais ligação, que está mais entrosado, são os próprios amigos. Às vezes mais do que a família. Isso é da fase de desenvolvimento. O pai não precisa ficar ofendido. A gente gosta de estar com a nossa turma. Então, já aí já temos uma dificuldadezinha, porque a gente tem muita identificação com os nossos amigos e agora estamos muito ligados aos nossos pais. Então, como que os pais precisam, podem ajudar seus filhos? É entendendo de verdade, tendo empatia por essa saudade que os meninos e as meninas têm pelos seus colegas. Não é que eles amam menos ou mais vocês, mas essa saudade é algo muito forte. A gente precisa aceitar essa saudade da escola, essa saudade do namorado, essa saudade dos amigos, do rolê, como algo legítimo e que o jovem tem direito de sentir. Isso é para mãe e para pai, que às vezes fica fazendo tudo para agradar a criança. Fica, que coisa, né? Que coisa, eu estou fazendo tudo e ele não reconhece. Não é isso. É a fase do desenvolvimento e a necessidade do adolescente. Então, é muito importante a família entender esses sentimentos, acolher e, se possível, criar, junto com o jovem, momentos também de distensão. Aí eu queria falar, Maria Eduarda, lembra do estresse, lembra da ansiedade? Como o nosso corpo está muito ligado, ele está como se a gente, normalmente a gente está no 110, a energia 110. Agora, por causa do estresse, pode ser que a gente esteja acelerado no 220. Por isso que às vezes a gente não consegue dormir, a gente não consegue se concentrar, fica difícil ler, fica difícil dedicar. Pessoal, eu já li tantos livros. Parabéns, mas tem gente que não vai conseguir porque está muito acelerado o pensamento. Então, uma das principais técnicas que existe é você achar situações que te relaxam. Esse é um dos fatores de proteção muito importante. Só que às vezes a gente acha que relaxar é só fazer yoga ou meditação. Pode ser que para algumas pessoas isso funcione muito bem, mas tem gente que não aguenta, não se acalma com isso. Então a pessoa precisa achar no dia algo que ela goste muito de fazer, que desliga um pouco esse pensamento acelerado, esse estado de agitação que está no corpo. Que pode ser a dança, pode ser a brincadeira, um jogo. Você gosta de fazer o que, Maria Eduarda, para se distrair, para relaxar? Para relaxar, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Mas principalmente mesmo é jogar no celular. Joguinhos, né? Então, as famílias podem ou promover momentos de jogar juntos, ou brincar junto, ou fazer alguma coisa juntos, ou permitir que a pessoa se descontraia sozinha naquilo que relaxa ela, Como você tá? está falando da família, tem muita família também, de muitos jovens, que a família não entende, não tem essa empatia pela criança, pelo adolescente. Então, é mais uma vez, o jovem se sentindo reprimido, sem o direito de dar opinião. Então, tem gente que às vezes se cala, muitas coisas por isso, e nem assim tem sempre o direito de dizer o que está sentindo. Muita pessoa mesmo se cala. E como que a pessoa vai se tornar o direito de falar assim? Sim. Na verdade, a gente vê isso muito frequente, não é, Maria Eduarda? E, infelizmente, por causa do distanciamento social, a gente está vendo o número de violências contra a mulher aumentar, a violência doméstica pode aumentar. Então, esse convívio, nós sabemos que a maioria das violências que acontecem contra crianças, mulheres, adolescentes, é dentro de casa. Então, você acaba tendo mais contato com esse tipo de situação. Como é que a gente se protege? Isso eu acho que é importante nós pensarmos. As mulheres adultas, os jovens. Então, é muito importante
nós temos os recursos que a gente chama de autodefesa. A gente precisa, na casa, ter algum espaço de escape. Se o conflito está muito grande, está gritando, falando alto, é importante a gente não ficar naquela reação, ele grita, eu grito. Tem hora que às vezes tem que afastar um pouco, ir para o quarto e tomar banho. Então, nós vamos ter que ter também, dentro do nosso ambiente familiar, rotas de fuga. Às vezes é uma rota de fuga que é ficar num lugar mais separado, mais isolado. Nós não temos como ir para fora, nós não temos como sair. Então, onde eu posso ficar e que eu vejo que esse atrito diminui? Ou qual postura que eu tenho agora que me ajuda a me proteger? Então, isso nós vamos ter que conversar conosco, com os amigos. Alguns podem dar dicas um para o outro. Por exemplo, meu pai, quando está muito nervoso e chega gritando, eu faço isso. Eu consegui, às vezes, me proteger. Essas trocas são importantes. E se perceber que há muito perigo, que está muito grave, tem que ligar para alguém pedindo ajuda. Então, tenha em mãos um telefone. Essa é uma dica que nós damos para as mulheres. Não deixem de falar com suas famílias. Se você mora com o seu marido ou com o seu companheiro e ele está, de alguma forma, te cerceando, continue ligando para a sua família de origem, continue ligando para suas amigas, para elas saberem como é que vocês estão. Isso também, vocês, jovens. E se precisar, num momento muito difícil, liga. Liga para quem pode ajudar e, se precisar, em alguns casos mais graves, tem que ligar mesmo ou para o conselho tutelar ou para a própria polícia. Sim, e às vezes a gente, nesse momento de quarentena, pensando muito na gente, às vezes a gente para pra pensar um pouquinho demais em si. É egoísmo pensar em si? Não, Geral, não, é egoísmo. de jeito nenhum, ô Maria Eduarda. Não sei se você já andou de avião ou se você já ouviu aquelas instruções de avião que fala assim, que se tiver uma pane, primeiro você coloca a válvula de ar no seu rosto e depois você põe na outra pessoa. Por quê? Sem a gente estar com condições de respirar, ou seja, sem condições de sobreviver ou de estar bem com a gente não consegue ajudar o outro. Então não é egoísmo agora. Agora é o momento em que você vai estar se fortalecendo. É como se a gente estivesse colocando oxigênio para fortalecer a nossa mente, fortalecer nossos sentimentos para poder ajudar. Então, não é um egoísmo agora, é uma pausa para você se fortalecer. E as pessoas, quando se sentirem melhor, vai poder ajudar mais. Porque se você não está forte, às vezes você está mais irritado, você não vai ter paciência para escutar direito. Então, é um momento de autocuidado para que você dê conta depois de ajudar seus amigos. E os amigos que estão mais fortalecidos vão ajudar quem está mais vulnerável nesse momento. Sim, sim. Aí, tipo, as dúvidas mesmo é de como lidar com a crise de ansiedade. Muitas adolescentes têm crise de ansiedade. E aí foi uma das perguntas também. Inclusive, está aberto, o pessoal que está assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas, estamos aqui para responder. E aí, uma pergunta que pediram foi como lidar com a crise de ansiedade. Certo. Esse é um sintoma que muitas pessoas estão relatando, tá, Maria Eduarda? Não só quem está em isolamento, mas, por exemplo, quem tem que trabalhar, quem está na frente de trabalho essencial, como saúde, como limpeza urbana, segurança pública, a parte de alimentos, também está manifestando esses sentimentos de maior ansiedade. Lembra que eu falei que nesse momento essas situações de ansiedade são normais. Não é que a pessoa está desenvolvendo uma síndrome de pânico. Às vezes a gente fica com a respiração mais curta, com dificuldade de respirar. Nós temos que entender que nós estamos sob uma pressão muito grande. Então, essas reações são normais. Então, é aquilo que eu falei. Primeiro, começar a observar se até a própria reação que está tendo de ansiedade não é avaliada negativamente. Como é que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Esse auto-julgamento.
Entenda que isso pode acontecer. Não é porque você é fraco, não é porque você é um molão, nada disso. Isso acontece com todo mundo. Tá? E aí a gente precisa, se tiver realmente tendo a crise, a gente precisa lançar mão de algumas técnicas de relaxamento. Quando nós estamos sobre uma situação de ameaça, uma reação muito comum é a gente prender a respiração, certo? Sem querer, a gente começa a respirar mais curtinho. E isso não ajuda nessa sensação de angústia, de agonia que a ansiedade dá. Então, é muito importante, se vocês perceberem que estão tendo uma sensação de ansiedade, primeiro, não ajuda quem está perto ficar falando se acalme, se acalme. Você tem que se acalmar. Isso piora, tá? A pessoa já está sabendo o que ela está sentindo, ela mesma já está achando aquilo ali algo muito incômodo. Então, pedir calma para ela naquela hora não resolve nada. Então, é o ideal, quem está perto, fica junto, tá? Deixa a pessoa aos poucos ir recuperando e apoiar sem fazer nenhum tipo de cobrança. E a pessoa que está tendo a crise, ela pode ir para um lugar mais reservado, onde ela fique mais à vontade, e ela pode fazer exercícios respiratórios. Tá? Ela pode puxar o ar mais forte, segurar um pouco e soltar pela boca bem longamente. Tem várias técnicas de respiração. Essa é uma respiração mais profunda. Ela pode também fazer relaxamento, não sei se vocês já viram aquele que é de tensão muscular. Ela deita e começa a forçar mãos e pés para ficar bem rígidos, depois vai soltando, depois vai indo para outras partes do corpo. Tem relaxamentos que ajudam ela a ir aos poucos recuperando esse estado de menos ansiedade. Mas o importante é ela sempre fazer exercícios respiratórios e identificar qual que é o sentimento ou qual a emoção que precipita esse estado. Para quando aparecer esse pensamento, ela poder lidar com ele. A gente chama de pensamento intrusivo. É aquela ideia que vem na cabeça da gente, se acontecer isso de ruim, se isso acontecer comigo. Esse pensamento, se a gente fica lutando com ele, ele só ganha força. É igual aquele joguinho de videogame que quando a gente vai, passa e ganha vida. Se a gente fica lutando com esse tipo de pensamento, ele ganha vida e fica mais forte na nossa cabeça. Então a gente precisa, quando vir esses pensamentos ruins, buscar informações que acalmem. Eu estou com medo de me contaminar? Vamos confrontar com a realidade. O que me ajuda a me proteger? Quais são as medidas de autocuidado que me ajudam a proteger? Ou então, eu deixo esse pensamento vir como se fosse uma tela na nossa cabeça, não luto com ele e deixo ele passar. Igual a música da Rita Lee. Deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar. Então, deixa ele vir, não briga com ele, que ele vai embora sem ganhar vida quando a gente fica lutando contra ele, querendo colocar um pensamento em cima dele, e mais um, e mais outro. Aí ele acaba ganhando muita força. Existem serviços gratuitos onde o jovem pode buscar apoio psicológico? Existe. Nós temos um número que é o do CVV, que é 188. Eles atendem não só aquelas pessoas que estão em sofrimento, porque vem o pensamento de querer morrer, ou estão muito para baixo, mas o CVV também é um telefone que atende pessoas que estão, de alguma forma, necessitando de um apoio emocional. Então, é 188. É um telefone que vocês podem usar. Tá? Algumas cidades, eu não sei como é que está no Rio de Janeiro, também abriram linhas de telefones para poder tirar dúvidas. Alguns serviços foram instituídos para a população ligar. Aí no Rio eu não sei como é que está. Mas é importante, se vocês não têm um número específico, aí no Rio, vocês podem fazer grupos de
de conversa mesmo. Só nós colocarmos o que nós estamos sentindo para fora num grupo de confiança já ajuda. A gente chama isso em psicologia de ventilar os sentimentos. Então, só da gente falar, nossa, eu tô com muito medo hoje, ou eu não sei, tô com uma agonia, numa aflição, não consigo me aquietar, só de colocar para fora, num grupo que te apoia de verdade, que não vai te julgar, isso já distensiona e você consegue passar esse dia melhor e melhorar os sintomas de ansiedade. Perguntaram também sobre os pais, né, que agora estão tendo que trabalhar em casa, e as crianças também estão em casa. Então, assim, como operar com a forma de cuidar da criança e se preocupar em trabalhar dentro de casa? Isso tá uma novela. Muita. Os pais têm que acompanhar os estudos dos meninos na escola, além da sua rotina de trabalho. Então, é importante a gente saber que está todo mundo aprendendo muitas coisas. Os alunos e as alunas estão lidando com essas aulas virtuais, os professores estão também cortando um dobrado para preparar suas aulas. Tem pessoas que não têm todos os recursos tecnológicos, e a família está ali tendo uma sobrecarga de trabalho. É importante nessa hora nós usarmos recursos de distração, de brincar. A gente não pode, às vezes, levar tudo tão a ferro e fogo. No momento em que a gente está passando por uma fase de pandemia. Então, aquela cobrança que nós fazíamos de desempenho escolar do filho não pode ser mais o mesmo. Aquela cobrança de ordem da casa tão rigorosa, não dá para ser a mesma. Então, novos acordos têm que ser feitos. Principalmente, é importante dividir as tarefas, porque normalmente a sobrecarga cai para as mães e para as meninas. Então, se está todo mundo na casa e há uma sobrecarga, é hora de começar a dividir as tarefas, tá? Então, como que cada um pode ajudar? Como é que o pai entra nessa cena ajudando a organizar a casa, arrumar? Então, é uma ordem diferente agora. É uma ordem que todos têm que estar dentro da casa contribuindo, e não só as mulheres ou a parte feminina da casa. E o que você recomendaria como uma rotina saudável para essa quarentena? Olha, cada um vai saber como que se organiza. Essa história de receitinha pronta, ela só serve para deixar a gente mais tenso, porque se a gente acha que não está cumprindo a receita, a gente se sente meio decepcionado, fracassado. É importante cada um manter, primeiro, um espaço de ventilação dos sentimentos. Onde que eu vou poder falar de tudo isso que eu estou sentindo para dar uma aliviada nessa tensão, tá? Vai ser com minha amiga, que eu mais confio, vai ser com meu irmão, eu não sei. Vocês vão planejar isso. Então, vocês vão ter que ter em algum espaço do dia um lugar que vocês possam arejar os sentimentos de vocês. Se não é possível com alguém, aquela história do diário é muito bacana. Escrever tem uma função muito interessante para aliviar. Você escrever o que está pensando, o que está sentindo. É diário, é uma carta, isso é algo importante. É importante vocês prestarem atenção no ritmo de dia e noite, porque nós, nessa mudança, às vezes a gente fica muitas horas acordado de noite e dorme muito do dia. Nós vamos mudando o nosso ritmo biológico. Isso não é bom. Não nos descansa, a gente não entra naquele sono profundo que protege a mente. Então é importante vocês organizarem de um jeito que mantenha, por exemplo, se você estudava de manhã, manter esse acordar o mais próximo possível do seu horário normal, não é que você vai ficar exatamente igual, o mais próximo possível. Se você dormia tal hora, você está dormindo mais tarde, vai aos poucos tentando voltar ao mesmo horário. Então, vocês têm que ter o ritmo mais próximo do que era do dia a dia, tá? Dentro do que vocês dão conta. Segundo, alimentação.
é importante vocês observarem se não estão exagerando, porque quando a gente está em casa sozinho, ansioso, ou a gente come demais, né? A gente vai passar o verão de 2020 bem rechuchudinho. Então, começa a prestar atenção se não está gastando a sua energia na comida. Se está, na hora que vocês observarem, tentem negociar com vocês mesmo uma outra fonte de prazer, que não seja comida, para evitar o risco de obesidade, um transtorno alimentar. Então, é importante também, aí, para os adultos, que às vezes já acostumou usar como recurso de relaxar, fumar ou beber, também observar se não está usando esses recursos de forma abusiva. Então, a gente vai ter que dar uma organizada aí e sempre vocês vão pesquisar no que vocês já faziam, que ajudavam vocês a aliviar na hora que estava difícil e fazer algo uma vez por dia que é prazeroso. Tá? Essa fonte do prazer, já que a gente não tem o prazer, o contato com o outro, o abraçar, o beijar, o estar junto, o brincar ali com a turma, libera sensações que são muito prazerosas, inclusive que traz hormônios que nos protegem. Como é a corrida, como é o esporte, a gente não está podendo fazer isso. Então a gente tem que, aí, no ritmo da casa, achar algo que nos dá um prazer pelo prazer. Tá? Não é um prazer porque eu tenho que produzir um texto ou uma música para que eu aprenda um passo novo, essa ideia de produção, de performance e de desempenho. Não, é algo que me dá prazer por si mesmo. Ou seja, o que eu mais gosto? O que me alivia? O que é bom eu fazer? E eu sinto que isso me dá bem-estar. Ter essas práticas, mesmo que seja 5 minutos, nem que seja uma vez por dia, para que vocês consigam restabelecer toda essa carga hormonal que está aí circulando. Se tiver ainda alguma prática de esporte, melhor ainda. Eu não sei se é possível, porque cada casa é uma casa, né? Mas a gente talvez possa fazer algum tipo de prática de respiração, ou alongamento na cama, ou vocês gostam muito de dançar, eu sei, talvez combinar com as amigas passos de dança, algo que faça vocês se movimentarem também. Sim, sim. E antes da quarentena, a gente tinha muitas pessoas que já eram meio desequilibradas psicologicamente. E agora, com a quarentena, a pessoa que já é frágil está sendo mais afetada. O que fazer? Tipo, se a pessoa já é frágil, a pessoa está ficando mais frágil, ela não está sabendo o que fazer. Olha, é interessante que às vezes a gente faz um raciocínio assim, em linha reta. Aquela pessoa que tinha uma dificuldade diante da pandemia, ela vai ficar muito ruim. Não é muito certo desse jeito. Tem pessoas que estavam muito bem, que não apresentavam uma dificuldade anterior, que pode ficar com maior dificuldade. Como existem pessoas que às vezes estavam com alguma dificuldade, elas conseguem se adaptar. Elas se adaptam melhor, é mais introspectiva, ela se adapta melhor nesse ritmo. Então, vai depender muito dos estilos. Tem pessoas que é mais extrovertida, não é uma característica boa ou ruim em si, são características. Tem gente que é mais do mundo de fora, tem gente que é mais do mundo de dentro. Então, dependendo de como cada um, pode ter uma dificuldade maior ou menor no isolamento. Se a pessoa já tinha uma dificuldade e ela percebe, ou quem está perto dela percebe que ela está agravando, aí é hora de pedir ajuda, tá? Aí precisa, ou ali na própria família, dar um suporte maior a essa pessoa, dando mais espaço para ela expressar seus sentimentos, estando do lado ali na hora da crise, que isso qualquer pessoa pode fazer. Uma companhia que não julga, que está ali do lado de forma empática, tem um poder muito grande de ajudar a pessoa. Mas se tudo isso que foi feito, a pessoa sente que não está bem, aí ela precisa achar uma ajuda profissional. Já existem serviços de psicoterapia online, aí ela precisaria consultar um tipo de serviço assim. Só Deixa que eu te fazer uma pergunta.
Isso aqui é para os rapidinho. casos mais graves, tá, Maria Eduarda? A gente vai estar num turbilhão de sentimento, todo mundo. Não quer dizer que todo mundo vai precisar de uma ajuda especializada. A gente vai precisar se entender, se ajustar nessa roda que está indo e nos adaptarmos. Então, fazer uma pergunta aqui, porque o tempo já está acabando, né? Uhum. Adolescentes estão se automedicando. Já sabemos que isso não é saudável. Poderia falar um pouco sobre isso? Olha, que bom que vocês fizeram essa pergunta. Da mesma forma que a gente não pode se intoxicar de informações, uma das formas que aceleram todo esse estado de pensamento acelerado, de ansiedade, é a gente ficar ali horas e horas e horas consumindo informações. E normalmente as informações que estão ali na rede social, elas têm um efeito que a gente chama de espetacular. Ela é construída para nós sentirmos emoções muito fortes. Normalmente são textos muito pequenos, com imagens muito chamativas, e isso não é bom, tá? Então a gente precisa evitar esse excesso de informação. Sempre que nós procurarmos conteúdos para nos ajudar no autocuidado, vá em fontes seguras, fontes científicas. Tem vários sites interessantes, vocês podem pesquisar o material da Fiocruz aí no Rio de Janeiro, que é excelente, tem outros sites. Da mesma forma que nós não podemos nos abusar de substâncias como cigarro, como a bebida, a automedicação não pode ser feita. É muito importante que as pessoas só usem medicamentos com prescrição médica. Isso que às vezes a pessoa está sentindo e ela acha que é uma crise de pânico, e ela toma um medicamento, ela pode manejar com técnicas mais tranquilas, que não vai levar a consequências depois. Então, a automedicação não é recomendada para adulto e não é recomendado para criança e adolescente. Então, use estratégias que a gente chama de... São práticas integrativas. Aí nós temos respiração, nós temos... Tem pessoas que fazem reiki à distância, tem relaxamentos, tem vários, tem aplicativos que, se vocês pesquisarem, que trabalham essa coisa da ansiedade com música, com histórias. Mas a medicação, qual que é o risco da gente se medicar? É que esse medicamento agora, e se a gente começa a usar rotineiramente algo que era um estado esperado, que era algo que a gente viria a sentir por causa dessa mudança drástica, a gente começa a tratar como uma doença. E isso vai ter um efeito lá na frente, esse excesso de medicamento. Porque a pessoa podia desenvolver recursos para se curar sem esse tipo de medicamento. E ela embota essa capacidade de se adaptar e tem o risco de desenvolver uma dependência desse medicamento. Perguntaram também se chorar alivia. Claro, chorar é bom. A gente precisa chorar quando a gente está triste. A gente precisa rir quando a gente está alegre. A gente construiu na nossa cultura essa ideia de que a gente tem que estar sempre para cima, que a tristeza é algo ruim. Não, a tristeza faz parte da nossa vida. E quando a gente está triste, o corpo pede o choro. Então, podem chorar. Tem gente que chora mais, tem gente que chora menos. Eu sou do tipo que choro muito, eu sou muito chorona, eu choro só de ver um poema. Então, Também. chora, não faz mal não, de jeito nenhum. Olha, Cida, queremos agradecer por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para responder as perguntas. Como esse movimento de ficar em casa está realmente muito difícil de a gente fazer nossa mobilização. Uma das formas que vimos foi a internet. A gente tem muito a agradecer pela solidariedade de você ter tirado um pouco do seu tempo para poder nos agradecer, para poder nos ajudar. E agradecer ao público também, né? Óbvio. Muito obrigada a todos aí que mandaram perguntas, a todos que ficaram com a gente. Eu agradeço não só ao meu nome, ao nome de toda a rede, tá bom? Dos jovens que mandaram, que se reuniram para mandar perguntas, em nome de todo mundo. E também, gente, não esquece que não vai ser só uma. Enquanto essa quarentena estiver, nós não vamos estar parados. Vamos estar movimentando sim pela rede,
pela internet, sim. E é isso aí, não importa se você é jovem, adolescente, temos todos que ficar em casa. Inclusive, nós fizemos a hashtag Fica em Casa. Nós tiramos fotos e fomos publicando, todo mundo fizeram cartazes. E é isso aí, Cida. Muito obrigada. Maria Eduarda, eu estou tão feliz de participar desse programa. Eu sou aqui do Planalto Central, do Sertão, e recebi um convite aí de vocês do litoral, e produzido por vocês adolescentes aí do grupo da Rede Não Bate Eduque. Eu achei o formato muito, muito bacana e me senti muito orgulhosa de estar participando desse momento, de alguma forma contribuindo com todos que estão assistindo, com você. E me coloco à disposição de fazer outras lives, se vocês sentirem que precisam de mais esclarecimento sobre um tema específico, nós podemos conversar. Estou aqui do lado do Planalto Central, mandando um beijo muito grande para vocês do litoral. Muito obrigada. Tchau, mãe.